aí pessoal, ligado no canal Curiosidade do Futebol, ou como vocês preferem chamar, CDF. Hoje nesse vídeo nós vamos conhecer um dos principais clubes da história do futebol francês, no caso, o Olympique de Marseille. No dia 31 de agosto do ano de 1892, um francês chamado René Delphin de Montmirail fundou na cidade de Marseille a União Sportive Poitiers de Marseille, mas só considera a fundação oficial do clube em 1899, onde mudou o nome do clube para Olympique de Marseille. Nos seus primeiros anos de vida, o principal esporte praticado no clube era o rugby, mas somente em 1902, graças aos ingleses e alemães, que o futebol passou a ser o principal esporte do clube. E quando começaram a praticar futebol, o clube começou a mandar seus jogos no Stade Rue Neuve, que tinha uma capacidade para 15 mil pessoas. Em 1904, o clube conquista seu primeiro título da história, o Campeonato do Litoral, onde é o maior campeão desse extinto torneio com 10 títulos. As suas primeiras glórias da história do clube só foi a partir da década de 1920, onde o clube conquistou seu primeiro título nacional, sendo campeão da Copa da França no ano de 1924. Também ganharia mais 2 títulos da Copa da França nos anos 1926 e 1927, além da Taça dos Clubes Amadores de 1929, que era o principal torneio de futebol da França que existia na época. Com a profissionalização do futebol francês, na temporada 1932-1933 é criado o Campeonato Francês, onde na primeira edição naquele mesmo ano, o campeão foi o Olympique Lillois e o Olympique de Marseille terminou na terceira colocação. Os anos foram se passando até que na temporada 1936-1937, o clube conquistou seu primeiro título do campeonato francês da história. Além disso, conseguiu 2 vices de campeonato francês e 2 títulos da Copa da França. Década de 1930 também é marcada pela construção completa do Stade Vélodrome, onde o clube manda seus jogos até hoje, desde 1937, além de ter revelado grandes jogadores e seus primeiros ídolos, como por exemplo o goleiro Laurent Delaut, que inclusive foi um dos principais jogadores que levou a França a ser finalista da Copa de 1938. Início da década de 1940, o futebol francês foi paralisado devido à Segunda Guerra Mundial. O Olympique de Marseille nos anos 40, além de ter levado a Copa da França de 1943, levou seu segundo título do campeonato francês na temporada 1948. Década de 50 foi a pior década da história do clube, além de ter ganhado a Copa Charles Drago de 1952 e ter revelado Gunnar Anderson, que inclusive é o maior artilheiro da história do clube com 211 gols. O clube passava por uma grande dificuldade financeira e várias campanhas ruins na primeira divisão, até que na temporada 1958-59 o clube é rebaixado pela primeira vez para a Série B, e o clube só voltaria à primeira divisão francesa 6 anos depois, ou seja, na temporada 64-65. E foi a partir de 1965, que agora na diretoria de Marcel Leclerc, que o clube novamente voltou a estar no topo do futebol francês. O clube fez várias contratações importantes, como Roger Magnusson, Josip Slobak, que inclusive ganhou a chuteira de ouro em 1971, além do brasileiro Jairzinho. O clube voltaria a ganhar um título nacional, no caso, a Copa da França de 1969, frente ao Bordeaux. Além disso, o clube também conseguiu ganhar mais 2 títulos da Copa da França, 2 títulos de campeonato francês de forma consecutiva em 71 e em 72, além do título da Supercopa da França em 71. E foi na temporada 1971-72 que o clube jogou pela primeira vez uma Liga dos Campeões da Europa. Na primeira fase, o clube passou sem muita dificuldade pelo Górnik Zabrze da Polônia, mas caiu na segunda fase para o poderoso Ajax, que tinha Johan Cruyff e companhia. O clube novamente voltou à Champions na temporada 72-73, mas acabou sendo despachado logo na primeira fase para a Juventus. Em 1973, Marcel Leclerc acabou sendo demitido por ter arrumado uma grande briga com a Federação Francesa de Futebol, que inclusive até ameaçou tirar o clube da primeira divisão. Só que isso não foi uma boa decisão. O clube voltou novamente a estaca zero e na temporada 79 e 80 foi rebaixado pela segunda vez para a Série B e só voltaria à elite 5 anos depois, ou seja, na temporada 84-85. A partir de 1986, agora no comando da presidência, o Bernard Tapie prometeria que o clube voltaria ao posto mais alto do futebol francês. E na contratação do técnico belga Raymond Goethals, montou um dos melhores esquadrões já vistos no futebol francês. Contratações como Fabien Barthez, Jean-Pierre Papin, Basile Boli, Didier Deschamps, além de estrangeiros como o brasileiro Moser, Abedi Pelé,
Rudy Voller e Allen Moskit, o clube de 1989 até 1992 conquistou 4 títulos de campeonato francês de forma consecutiva, uma Copa da França em 1989 e um vice de Liga dos Campeões da Europa na temporada 90-91, onde perdeu o título na final para o Estrela Vermelha da Sérvia, que na época era da Iugoslávia. Na Champions de 91-92, o clube passou na primeira fase pelo Lyon Esportivo de Luxemburgo, mas acabou caindo na segunda fase para o Sparta Praga. Em 1993, o clube conquistou seu principal título histórico, a Liga dos Campeões da Europa. Na primeira fase, o clube eliminou o Glentoran da Irlanda do Norte e na segunda fase passou pelo Dinamo Bucareste da Romênia. Na fase de grupos, ele passou em primeiro lugar no grupo que tinha Rangers, Clube Brugge e CSKA Moscou. E na final o clube pegou o grandíssimo Milan, onde o clube de Marselha venceu por 1-0 com gol marcado pelo Basile Boli aos 43 minutos, conseguindo assim seu maior título de sua história, a UEFA Champions League de 92-93. Lembrando que até a data de publicação desse vídeo, ele é o único clube da França que venceu o maior torneio entre clubes do futebol europeu. Um negócio que já estava incrível, que tudo parecia que ia vir mais coisa, porém o negócio aí despencou. Em 1993, o clube conquistaria seu 5º título de campeonato francês consecutivo, mas o clube acabou tendo o título confiscado por ser acusado de ter feito manipulação de resultados no campeonato francês, acusação vinda de todos os jogadores do Valenciennes, e com isso o clube, além de ter sido rebaixado para a segunda divisão, perderia o direito de defender o título na edição seguinte da UEFA Champions League. Na Série B de 94-95 o clube conquistou até o título, mas como a punição era de 2 anos na segunda divisão, o clube só voltaria à primeira divisão na edição seguinte, ou seja, na temporada 95-96. Em 1999 foi o ano do centenário do clube, ou seja, ele estava completando 100 anos de idade. Apesar do clube não ter conquistado nenhum título do ano de seu centenário, além do vice de campeonato francês, o clube pela primeira vez em sua história chegou em uma final de UEFA Europa League. Na sua campanha passou por Sigma Lomouc da República Tcheca, Werder Bremen, Mônaco, Celta de Vigo e Bologna. Porém, na final ele acabou perdendo o título para o Parma da Itália. Depois de 7 anos, o clube voltaria a jogar uma Liga dos Campeões da Europa, mas ele acabou sendo eliminado logo na segunda fase de grupos. Na temporada 2003-2004, o clube novamente ficou em terceiro lugar na Champions, garantindo uma vaga no mata-mata na Liga Europa, e o clube foi bem, eliminando times como Liverpool, Internazionale e Newcastle. Porém, quando chegou na final, perdeu mais uma vez uma final de UEFA Europa League, só que dessa vez para o Valência da Espanha. Tipo, a única explicação para isso é que realmente 2004 foi o ano da zebra. Mas em 2005, o clube novamente conquistou um título internacional, no caso a Copa Intertoto, derrotando na final o Deportivo La Coruña. Entre os anos 2008 a 2010, o clube novamente sendo eliminado em terceiro lugar na Champions e garantindo as vagas do mata-mata na Liga Europa. Mas a partir de 2009, o clube decidiu renovar, com grandes contratações como o brasileiro Brandão, o espanhol Fernando Montieres, o senegalês Mamadou Diéguy e o goleiro Steven Mandanda, que inclusive é o cara que mais vestiu a camisa do Olympique de Marseille com mais de 500 jogos oficiais. E ainda com o grande ídolo do clube, Didier Deschamps, como técnico, o clube conseguiu seu 9º título do campeonato francês na temporada 2009-2010, quebrando um jejum de 15 anos sem ganhar um título nacional. Além disso, o clube também conseguiu 3 títulos de Copa da Liga Francesa de maneira consecutiva entre os anos 2010 a 2012 e 2 títulos da Supercopa da França, além de boas campanhas na Liga dos Campeões da Europa. Por exemplo, na temporada 2010 e 11, o clube até passou de fase, mas acabou sendo eliminado nas oitavas por Manchester United. E na temporada 2011-2012, o clube foi mais longe ainda, passou em segundo lugar no seu grupo, onde nas oitavas eliminou a Internazionale pelo gol fora, mas acabou sendo eliminado nas quartas de finais para o Bayern de Munique. Mas na temporada 2013-2014, o clube acabou sendo eliminado na fase de grupos sem somar um ponto, sendo a sua pior campanha na Liga dos Campeões da Europa. Em 2016, o Olympique de Marseille foi comprado pelo empresário americano Frank McCourt por 45 milhões de euros, que atualmente ele é dono de praticamente toda a propriedade do Olympique de Marseille. Na temporada 2017-2018, o clube fez uma ótima campanha na UEFA Europa League, com vários jogadores importantes no elenco, como Dimitri Payet, Florent Thauvin, o brasileiro Luiz Gustavo e Morguet Sanson. O clube surpreendeu do início ao fim. E foi naquela época que, quando eu comecei a acompanhar os jogos do clube, acabei tendo uma grande paixão por ele. Na terceira fase preliminar, o clube eliminou o Ostende da Bélgica e nas fases dos playoffs eliminou o Donzale da Eslovênia. Aí na fase de grupos, o clube passou em segundo lugar no seu grupo sem muita dificuldade. Aí no mata-mata, o clube passou por Praga,
Athletic Bilbao, RB Leipzig, Red Bull Salzburg, porém na final acabou perdendo novamente a final da UEFA Europa League, desta vez para o Atlético de Madrid. Em 2020, o clube novamente voltou a jogar a Champions depois de 6 anos, sendo vice-campeão do campeonato francês. Porém, novamente vai mal e é eliminado na fase de grupos. Mas diferente de 2014, pelo menos ele conseguiu pontuar. Resumindo toda a história do Olympique de Marseille, foi fundado no ano de 1899, onde ele conquistou 9 títulos do campeonato francês, 10 Copas da França, 3 Copas da Liga Francesa, 3 Supercopas da França, um título da UEFA Champions League, sendo o único clube da França a ter esse título, e uma Copa Intertoto, além de muitos considerarem como o maior clube do futebol francês. Seu maior e principal rival é o Paris Saint-Germain, que juntos fazem o Le Classique, o maior clássico do futebol francês. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar aquele like e se inscrever no canal. Quem quiser entrar no meu servidor do Discord, o link está na descrição do vídeo. E só para encerrar, fica aí com o principal canto da torcida do Olympique de Marseille nos jogos do clube. Até a próxima, falou!